Olá! Bem, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, mexe com o coração de todo pai e toda mãe, né? Aquela jornada de criar os filhos, principalmente quando a realidade assim não bate muito com o que a gente sonhou. E para começar essa nossa conversa, a gente tem esse versículo, que é o nosso ponto de partida. Ele é mais do que palavras, né? É uma promessa, é um guia, que nos lembra daquele papel fundamental de ensinar, de direcionar nossos filhos desde cedinho. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro é esse aqui, ó. Primeiro, o sonho versus a realidade. Depois, a gente vai ver como o amor é o caminho. Em seguida, 4 dicas bem práticas. Aí a gente reflete sobre como amar o filho real e, no finalzinho, uma bênção para todo mundo. Bora lá então para a primeira parte. Sabe, todo pai, toda mãe começa essa jornada com o coração, nossa, transbordando de esperança, de sonhos. Só que aí vem o dia a dia, né? E a realidade, ela traz uns desafios que a gente nem imaginava. E aqui está o contraste que, vamos combinar, todo mundo conhece muito bem. De um lado, a gente sonha com aquele filho, sabe, inteligente, educado, um exemplo. E do outro, vem a realidade. A realidade humana, cheia de imperfeições, as birras, os desafios, a preguiça, às vezes até o desrespeito. É frustrante? É, mas olha, faz parte, é normal. E aí fica a pergunta, Ná, e agora? O que a gente faz quando a paciência parece que foi embora e o cansaço simplesmente toma conta de tudo? Para onde a gente corre? Bem, a resposta, na verdade, está numa mudança de perspectiva. O caminho a seguir não é o da irritação, da frustração, é o da paciência. Uma paciência que, no fundo, vem do amor. E olha só que interessante. Esse versículo aqui ilustra isso perfeitamente. A orientação é super clara. O nosso papel não é irritar os filhos. É o contrário. É criar com instrução, com conselho, guiando com sabedoria. Mesmo naqueles momentos que, nossa, são os mais difíceis. E aqui a gente chega no coração da coisa, sabe? Este trecho define exatamente que amor é esse. Não é só um sentimento que vai e vem, não. É uma decisão. Uma decisão ativa de ser paciente, de ser bondoso, de perseverar. É um amor que protege, que confia, que espera, que suporta tudo. Essa é a base, é daqui que tudo parte. Ok, legal. Mas como a gente transforma tudo isso em prática? Como isso vira ação no nosso dia a dia tão corrido? Vamos ver agora 4 dicas bem concretas para aplicar esse amor de uma forma que realmente funcione. Então vamos lá, são 4 passos, 4 dicas bem valiosas. A primeira, dê instruções claras, baseadas em princípios. A segunda, permita que eles tomem decisões simples. A terceira, explique direitinho as consequências das escolhas deles. E a quarta, oriente tudo isso com base na fé e nos valores da família. Agora a gente vai mergulhar um pouquinho em cada uma. Sobre a primeira dica, a base dela está aqui. Nossas instruções, elas não podem ser só da nossa cabeça, sabe? Faça isso porque eu estou mandando. Não, elas precisam vir de um lugar de sabedoria. E a Escritura é o nosso grande guia para ensinar, para corrigir, para mostrar o caminho certo. A segunda dica fala de responsabilidade. Sabe, quando a gente deixa uma criança fazer pequenas escolhas, você quer a blusa azul ou a vermelha? Isso parece simples, mas ajuda a construir o caráter dela. É como se fosse um treino para as decisões bem maiores que vêm pela frente, sempre olhando o nosso exemplo claro. Agora, a terceira dica. Essa aqui se resume a uma lei que vale para tudo na vida. A gente colhe exatamente o que planta. Ensinar isso para os filhos desde pequenos, de forma clara, é dar para eles uma lição que vai servir para sempre. E por fim, a quarta dica. O nosso papel mais importante é guiar. É mostrar um caminho que tem como base a nossa fé, os valores em que a gente acredita. Quando eles têm essa base sólida, a chance das escolhas deles serem mais acertadas lá na frente é muito, muito maior. Ok, agora a gente chega num ponto assim bem mais profundo. E talvez o mais desafiador para a gente como pai e mãe. Aquela luta que acontece aqui dentro, sabe? Entre o filho que a gente idealizou na nossa cabeça e o filho de verdade, de carne e osso, que está bem na nossa frente. O perigo disso é sutil, mas é gigantesco. Porque quando a gente se apega demais aos nossos próprios sonhos para eles, a gente corre um risco enorme, o de não enxergar a pessoa incrível que o nosso filho ou nossa filha já é, com os talentos únicos, com as dificuldades, com a personalidade própria. E o resultado disso, a criança se sente invisível. Sente que é amada por uma versão que ela deveria ser e não por quem ela realmente é. E isso é muito doloroso.
E essa citação do grande Samitiba, olha, resume o problema de um jeito perfeito. Ele diz que às vezes as expectativas são tantas, os sonhos são tantos, que os pais acabam se relacionando com o filho sonhado e não com o filho real. A conexão vira como uma fantasia e não com aquele ser humano ali que precisa desesperadamente de amor e de aceitação incondicional. Tá, mas e se a gente percebe que está caindo nessa armadilha? O que fazer? Bem, este versículo aqui é um alívio, é a resposta. Com humildade, a gente pode simplesmente pedir sabedoria a Deus para conseguir amar nossos filhos exatamente como eles são, e não como a gente um dia sonhou que eles seriam. Bom, estamos chegando ao final. Vamos então para a nossa conclusão, amarrando tudo que a gente conversou até aqui numa reflexão final sobre essa jornada que é tão especial, que é a de educar um filho. Então, o grande ponto, o resumo de tudo, é este. Criar filhos é, acima de tudo, uma jornada de fé. E o nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração é o próprio Deus. O nosso Pai que nos ama com uma paciência, uma misericórdia, uma compaixão infinitas, mesmo com todas as nossas falhas. É esse tipo de amor que a gente é chamado a refletir na vida dos nossos filhos. Olha, se essa mensagem falou com você, se tocou aí no seu coração, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho para continuar recebendo reflexões que fortalecem a nossa fé e a nossa família. E mais uma coisa, compartilhe este material com outros pais, com outras mães, porque juntos a gente pode sim criar filhos mais fortes, mais sábios e cheios de amor. Que Deus abençoe muito a sua casa e a sua família.